Meus amigos, tudo bem com vocês? Paulo Antônio Papini, vocês já me conhecem aqui no meu canal Processo e Revista. Para quem está curioso, esses 4 livros aqui são livros que eu escrevi ou tive como participação na elaboração da obra. Esses 2 aqui são apenas meus, esse daqui junto com o professor Guilherme Federico Piacese Ramos. E aqui foi um seminário, um presente para a gente, um seminário que eu coordenei por um Instituto Universitário do Rio de Janeiro. Pois bem, feito esse breve jabazinho do meu trabalho, do que eu faço como advocacia, vamos falar hoje de ação rescisória, tá? E a gente vai falar, na verdade, dos 6 primeiros incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil. O que é ação rescisória primeiro, meus caros? A ação rescisória existe para você confrontar judicialmente uma decisão judicial que tenha trânsito em julgado. Mas espera aí, Paulo Papini. Cabe recurso da decisão que tem trânsito em julgado? Então, a ação rescisória, meus amigos, não é o recurso. É uma ação autônoma. Mas a coisa julgada não é imutável? Sim, a coisa julgada é imutável. Mas a lei considera que existem casos que são tão graves, que a violação ao direito é tão absurda, que eventualmente ela vai merecer a reforma via ação rescisória. E daí a gente vai ter aqui, por exemplo, no inciso 1º do artigo 966, que cabe ação rescisória se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Existe esse tipo de decisão? Existe. Problema é o seguinte: provar a corrupção do juiz, se não é impossível, é quase impossível. É muito, mas muito difícil, tá? Então, eu diria que é uma hipótese mais teórica, tá? Eu vou dizer que é uma hipótese mais teórica. Quando teve o escândalo do juiz Nicolau, no TRT da 2ª Região, vários advogados ajuizaram as ações rescisórias, falando: peraí, se aquele magistrado é corrupto, quem garante que ele não vendeu a sentença, o acórdão, né? Que ele era juiz nomeado pelo 5º, ele era desembargador trabalhista nomeado pelo 5º Constitucional. O TRT da 2ª Região praticamente rechaçou todas essas ações, falando: olha, não é cabível, não dá para a gente inferir que uma decisão, ainda que proferida por um juiz corrupto, tenha sido alvo de corrupção. Então, essa hipótese aqui existe, está na lei, mas é mais teórica. Inciso 2º. Se a decisão for proferida por juiz impedido ou incompetente. Então, por exemplo, o juiz impedido, aquele juiz que está brigando com um advogado civilmente numa outra questão, tá? Imagina que o advogado de uma das partes tem uma ação civil contra o juiz, ou que o advogado de uma das partes é advogado do juiz, tá? Daí sempre tem uma questão de impedimento tal, que o juiz não poderia julgar a ação rescisória, ou, por exemplo, uma decisão civil proferida por um juiz trabalhista, tá? E que transitou em julgado. Eventualmente, você vai ter que anular também essa decisão. Casos de impedimento ou incompetência, tá? 3. Essa é bastante comum. Quando resulta de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Ou ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Vou falar para vocês o que é isso. Quem é da área trabalhista até sabe o que eu vou falar. Chama-se casadinha. O que é casadinha, Paulo Papini? Casadinha é o seguinte: muitas vezes, como o único acordo que vale, até um problema que existe hoje da nossa legislação, mas o único acordo que vale na Justiça do Trabalho, até no civil também, é aquele que é homologado por um juiz. Muitas vezes, eu já peguei casos assim, inclusive, tá? O empregador, quando demite empregado, fala: olha, você tem tanto para receber, tá aqui teu dinheiro, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil reais, não importa quanto, e assina uma série de documentos em branco.
Dá esses documentos em branco assinados, a parte vai depois escreve procuração num deles, petição inicial no outro, termo de acordo no outro. Tá? Isso é um ato, além de ser crime, tá? Além de ser crime. Além de ser crime de fraude processual, isso é crime de fraude processual, além de ser crime, isso daqui é impugnável pela via da ação rescisória. Nós já tivemos algumas no escritório. Esse tipo de ação rescisória, principalmente para quem mexe na área trabalhista, é bastante comum, tá? Também é muito comum na área de falência, por exemplo. Então, assim, o que acontece? Você quer justificar, às vezes você quer salvar o patrimônio de uma falência. E daí o falido chama o advogado amigo dele, fala, olha, eu posso te fazer um recibo de honorários, um recibo de débito, uma confissão de dívida com data retroativa, por quê? Porque o crédito alimentar na ação de falência ou na recuperação judicial, ele tem preferência sobre os demais. Então imagina, por exemplo, que o Paulo Papini está de má fé, um cliente meu acabou de falir, acabou de ter contra si decretado uma falência, e ele vai assinar para mim, olha, uma confissão de dívida que ele me deve 20 milhões de reais de honorários advocatícios. Não importa que esse cliente deva mais 20 milhões de reais para outras pessoas. A primeira pessoa a receber, salvo se ele tiver empregados também, a primeira pessoa que vai receber sou eu, Paulo Papini. Então isso acontece também com uma certa frequência, tá? Então aí também vai caber ação rescisória e até fora do âmbito trabalhista, eventualmente no âmbito de uma ação falimentar, no âmbito de uma recuperação judicial também vai caber uma ação rescisória. Quando ela for fundada em prova falsa, aí tudo bem, né? Apurada em processo criminal ou caso seja demonstrada a falsidade na própria ação rescisória, o inciso 5 ele coloca uma observação que eu acho interessante. Quando viola manifestamente a norma jurídica. E vamos lá, porque o CPC de 73 colocava como inciso a violação da lei ordinária. Então, aqui não está falando em lei ordinária, aqui está falando em norma jurídica. Por que está falando em norma jurídica? Súmula vinculante, enunciado de tribunal, eventualmente até um enunciado que não seja legislativo, propriamente dito, por exemplo, fonagem, FAM, mas que seja usualmente aceito, seja consuetudinariamente aceito por toda a comunidade jurídica, tá? Repercussão geral, súmula vinculante, recurso repetitivo. Então, para esse tipo de caso, se a decisão rescindenda violar também a norma jurídica, ou até eventualmente uma lei estadual, por exemplo, agora com essa questão da pandemia, o STF declarou, eu não vou entrar nesse mérito, mas o STF declarou que os estados e municípios têm autonomia sobre a União para legislar em questões ligadas à pandemia. Isso quer dizer, em tese, que uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo teria mais poder para criar uma norma, por exemplo, diversa, uma norma diversa de qualquer norma federal, tá? Sobre alguma questão ligada à pandemia. Então, eventualmente, uma violação de uma lei estadual até poderia também ensejar uma ação rescisória, tá? Então, é violação da norma jurídica lato sensu. Agora, o que é importante que o legislador fala, meus amigos? Violar manifestamente a norma jurídica, tá? Porque o CPC de 73 falava violar a lei ordinária. Pô, mas será que é qualquer violação de lei ordinária que justifica uma ação rescisória? Para a violação da lei ordinária, a gente já tem como regra, tá, o recurso especial. Daí veio o artigo 966 e falou violar manifestamente. O que é violar manifestamente?
Amiguinhos, é erro grosseiro. É erro grosseiro. É o juiz fazer a lambança no processo, tá? Então é isso, meus caros. Por hoje a gente comentou 6 incisos, tá? E vou falar uma coisa, a ação rescisória, eu sei que esse vídeo é um vídeo que vai ter pouca audiência, porque não é um tema, sei lá, pelo qual os advogados se interessem muito, até porque a gente faz pouca ação rescisória, tá? Eu lembro que certa vez, não vou falar onde, mas numa faculdade que eu dou aula, eu tinha que dar essa aula aqui, né? De ação rescisória, era aula presencial, e um aluno me perguntou, falou, professor, o senhor faz muita ação rescisória? Eu peguei e falei, olha, até hoje na minha vida, 25 anos de advocacia, devo ter feito umas 6 ou 7, não mais que isso. E daí meu orientador virou para mim, meu coordenador virou para mim e falou, Paulo, quando o aluno te perguntar isso, fala que você faz uma por semana, tal, porque vieram reclamar comigo, que eu mandei um professor inexperiente. Amigos, vou falar uma coisa. Se algum advogado te falar que faz uma ação rescisória por semana, ele está mentindo, tá? A ação rescisória é uma ação extremamente rara, que cabe em casos extremamente raros, tá? Então, assim, se o advogado te falar que faz uma DI por semana, uma ação civil pública por semana, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental por semana e uma ação rescisória por semana, ele está mentindo, tá? A priori eu vou achar que esse cara está mentindo, a não ser que ele me mostre, ó, tá aqui, ó, distribui essa ação, a priori esse cara está mentindo. Não existe isso, tá? As hipóteses de cabimento da ação rescisória são mais restritas ainda do que a lei prevê, tá legal? Mas amanhã a gente vai continuar falando sobre esse tema ainda na próxima aula, tá legal? Valeu, amigos, até o próximo vídeo e até amanhã. Abraço, valeu!